Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu vou falar sobre o método VAS, visão, audição e sinestesia, para você aprender e assimilar melhor os seus estudos. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que você se inscreva aqui no nosso canal. Se você não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, porque toda semana, toda terça e quinta, tem aqui conteúdo novo. Além disso, pessoal, se você já gostou desse tema, se você quer saber mais sobre o método VAS, se você já achou interessante isso, dá um like nesse vídeo e aproveita e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com as suas amigas, com seus amigos, para que eles conheçam o método VAS. Pessoal, foi como eu estou sempre nas últimas aulas aqui, conversando com você. E qual é o nosso objetivo aqui? Tornar o seu estudo mais eficaz, para que você alcance o seu objetivo. Não adianta você estudar ano após ano ou mês durante o ano inteiro e não aumentar a sua porcentagem de acertos e não passar nos concursos que estão vindo aí, como esse concurso do TRT que vem agora em março de 2025. Então, temos que buscar técnicas e estratégias para que você torne isso mais eficaz e você realize o seu sonho. E por isso que eu vim aqui trazer para você o método VAS. E o que é o VAS, pessoal? O VAS são as iniciais de visão, audição e sinestesia. O que é isso? Visão, você já sabe, é aquilo que você vê. Audição, logicamente, você também já percebeu, é aquilo que você escuta através da sua audição. E a sinestesia é aquilo que você sente. Lembra daquele negócio? Pô, até arrepiou, tá aqui na flor da pele. Ou então, eu levei um tapa aqui, eu senti. Eu dei uma topada no meu pé, eu senti. Tudo que o seu corpo sente é a sinestesia. E por que é importante você conhecer o VAS? Minhas amigas e meus amigos, tudo que nós vivemos na nossa vida está inserido no VAS. Aquelas informações que você aprendeu desde criança, aqueles conceitos que você aprendeu no colégio, seja lá no colégio quando você era criança, ou na faculdade, ou quando seu pai te ensinou, quando você aprendeu um aprendizado de vida com seu avô, com a sua mãe, na vida, tudo está ligado ao VAS. Para pensar, você aprendeu a falar e a andar, vendo seus pais e as pessoas da sua casa andarem. Você aprendeu a falar vendo eles falarem. O andar foi a mesma coisa, você viu eles e ouviu, você ouviu eles falarem, você viu eles andarem, você viu seu pai e sua mãe estimular você a andar, e depois você, quando pequeno, você sentiu essa movimentação de você levantar, de você cair. Tudo começa aqui no VAS. Até aquelas crenças mais profundas que você tem, as verdades mais profundas que você tem na sua vida, foram através do VAS. Seja a sua crença de vitória, sua crença de merecimento, infelizmente, às vezes até uma crença de que você não é merecedor para algo, é que você ouviu ou sentiu. Então, perceba como é importante isso. Sabendo que o VAS vem desde os primórdios da sua vida, então
já desmistifique isso não é nenhuma novidade. Quando eu estou trazendo o VAS para você, não é para você aprender uma técnica nova que você só descobriu aos 25 ou aos 45, não. Você já vive o VAS a sua vida inteira. Você já leu, você já fez resumos, você já correu, você já levou um beijinho aqui na bochecha, você já ouviu algumas coisas na sua vida, você já viu, então isso é desde sempre. Então, o primeiro passo é desmistificar isso, porque isso não é uma novidade. Só que agora você vai tomar consciência, você já está tomando consciência de que o VAS sempre fez parte da sua vida. Agora você vai pegar esse conhecimento e reverter ao seu favor para você efetivar os seus resultados. Por que eu trouxe o VAS aqui? Existem pessoas que, para estudar e para assimilar um conteúdo, cada um tem um tipo de assimilação. Cada pessoa tem o seu jeito próprio, alguns mais, alguns menos em outros aspectos. Algumas pessoas gostam de estudar lendo, outras pessoas gostam de estudar ouvindo, outras pessoas assimilam mais o conteúdo vendo aquilo ali, outras gostam de assimilar o conteúdo falando. Por exemplo, aqui no falando, você sabia que uma das técnicas de estudo muitas vezes é você ensinar a matéria? Você lê aquela matéria, você estuda e para você assimilar dentro da sua mente, você ensina aquela matéria para alguém. Tem muitas pessoas que simplesmente vão para o espelho e recitam aquela matéria, para aquilo reverberar na cabeça dessa pessoa. E é uma forma de assimilação, porque ela está falando, ela está exercitando a mente dela para trazer aquele conteúdo, e a partir do momento que ela fala, ela está também se ouvindo ali. Então, percebe como é interessante, como em vários aspectos você vai ter o VAS. E é a partir daí que eu quero destrinchar ponto a ponto com você. O primeiro que eu vou falar aqui, pessoal, é sobre a leitura. A partir do momento que lê, a primeira coisa que você vai fazer é ler de forma focada, de forma atenta. Não é ler por ler. Não adianta você ler 50 páginas e você, de repente, quando terminar isso, você não saber o que você leu, você não saber explicar. É ler de forma focada, mas perceba que aqui a leitura, ela já trabalha pelo menos duas características do VAS, dois aspectos do VAS: a visão e talvez a audição, se você ler em voz alta. O VAS, ele está aparecendo aqui na leitura porque você já está lendo, você está vendo aquele conteúdo. Então começa a visão do VAS a partir dali. Se você for daqueles que lê em voz alta, você já está treinando, inclusive, a audição do conteúdo e a audição da matéria, que estão inseridos aqui no VAS. Se você se utilizar de resumos, e como nós já conversamos aqui, é uma boa técnica de estudos, a revisão, o resumo. Por quê? No primeiro momento, você vai gastar aquele tempo todo para ler todo aquele conteúdo. Enquanto você está lendo todo aquele conteúdo, você estará ali grifando e resumindo aquilo que é de maior importância. O resumo ele vai ser aquilo mais enxuto, mais resumido. São mais as palavras-chave ali, aquilo que de mais importante, sem encher linguiça. Então, você, a partir do momento que você faz o resumo, você está até trabalhando
as 3 características do VAS: visão, audição, sinestesia. Porque no resumo você vai estar escrevendo, você vai estar sentindo. No resumo, quando você for também, é a visão que você está fazendo, você também está se utilizando da visão ali. Seja na hora que você está escrevendo, junto com a sinestesia, seja na hora que você for ler o resumo. Você está trabalhando a visão. E também a audição, se você for fazer isso em voz alta. Além disso, pessoal, tem os mapas mentais. Muitos alunos, muitas pessoas gostam de estudar através dos mapas mentais. Geralmente, quem gosta dos mapas mentais é aquela pessoa que já percebeu que precisa ver, precisa da visão. Gente, não tem certo nem errado. Existem bilhões de pessoas no mundo, ninguém é igual. Tem pessoas que vão assimilar um conteúdo ouvindo, outras pessoas vão assimilar um conteúdo vendo, outras pessoas conseguem assimilar o conteúdo vendo e ouvindo. É lógico, a pessoa de repente assimila mais de uma outra forma e por aí vai. Todas essas formas são válidas e todos nós recebemos o conteúdo nessas 3 características, só que muitas vezes é um mais ou menos. Eu até brigo com os meus filhos. Por exemplo, eu era muito bom de história em inglês, até porque eu já fazia curso de inglês fora do colégio. Mas eu lembro que prova de história, às vezes eu assimilava o conteúdo sem até prestar atenção. Eu até brincava, filho, eu pegava conteúdo de história dormindo. Se eu dormisse ali e o meu cérebro escutasse aquilo, eu pegava conteúdo e ia lá fazer a prova. Por quê? Eu já gostava de história. Quando eu viajo, eu procuro os locais históricos. É uma natureza minha. Então aquilo ali para mim sempre foi muito fácil. Só de falar ali eu já pegava. Não estou dizendo que eu não estudasse de repente, mas história sempre foi uma matéria que foi das que eu menos estudei. Só de eu escutar no dia da aula eu já pegava o conteúdo. Eu era a audição dali. Outras vezes, hoje em dia na minha vida, para eu assimilar algumas coisas, eu preciso ver. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver muitas coisas. Então, muitas vezes, alguns alunos de concurso, eles vão querer os mapas mentais, né? Eles vão querer ver essa informação aqui, o que é o VAS, visão, audição, sinestesia. Ela já gravou na mente dela esse conteúdo, ela está percebendo isso, e aquilo ali através da pupila dela, através da visão, ela já está gravando a imagem. Quando ela for fazer uma prova de concurso, o que ela vai buscar no HD dela é a imagem. Já quem gosta mais de ouvir e assimila mais através da audição, vai pegar o que eu estou falando aqui para você, esses exemplos da minha época, da aula de história, as histórias que eu conto aqui. Cada um tem uma forma. E o mapa mental é uma dessas. Quando você for fazer o mapa mental, se você, por exemplo, for aquele que prefere fazer o mapa mental, você vai escrever. Você já está trabalhando a escrita e a sinestesia ali. Lógico, muitas vezes terão mapas mentais que você já vai encontrar um mapa mental ou no livro ou na internet. Mas se você criar o seu mapa mental, conforme o que você entende de mais objetivo ali e mais importante para aquela matéria, você vai usar a sua escrita, a sinestesia. E é uma forma de você relembrar aquilo ali, de fixar aquele conteúdo. Além disso, a visão. O mapa mental está intimamente ligado à visão. E além da visão, pessoal, vai ter ali a audição, se por acaso você for falar aquele mapa mental, né? Poder constituinte originário, poder constituinte derivado, você colocou ali a base
no quadro, no mapa mental, poder constituinte originário, poder constituinte derivado. Você já criou um mapa mental ali. Ou então, na aula de direito constitucional, controle de constitucionalidade, você botou aqui do lado esquerdo controle de constitucionalidade, se divide em concreto, em abstrato e por aí vai, né? Só para não seguir aqui no controle de constitucionalidade, que é uma tarefa bem árdua para a gente criar aqui o mapa mental. Então, pessoal, já nota aqui esses detalhes. Aproveita, enquanto eu estou conversando com vocês aqui sobre o VAS, relembra aí, coloca aqui nos nossos comentários qual é a sua melhor forma de você assimilar um conteúdo. Vamos fazer uma pesquisa aqui, vamos ver o que cada um fala. A gente pode até elaborar vídeos com base nisso aqui, nesses comentários que vocês vão colocar. Além do mapa mental, pessoal, uma outra forma muito comum de estudar é através dos vídeos e dos áudios. O vídeo você está vendo, você muitas vezes você vai lembrar do professor falando daquele tema, você lembrou daquela aula, às vezes você fixa mais na visão. Aliado ao vídeo, logicamente, está o áudio de duas formas, tá? O áudio, ele pode ser tanto o áudio natural inserido do vídeo, como também aquele áudio que às vezes você vai para o seu curso e grava aquela aula. Aí quando você está lá no trânsito, você bota lá no Bluetooth do carro, teu celular, e vai ouvindo aquele áudio ali. Gente, eu lembro de muito áudio que eu ouvi, ou em carro, ou indo fazer audiência longe, ouvindo áudio de professores, de tanto que eu ouvia, eu já sabia que aquele professor já ia contar aquela piada, ou então ia contar aquele assunto. Porque eu ouvia na época do MP4, eu ouvia aquele áudio 3, 4, 5 vezes para ver se enfiava, para ver se entrava no meu ouvido aqui, para ver se entrava na minha mente aquilo. Isso também acontece com resumo. De tanto você ler de repente aquele resumo, você já vai, antes de você virar a página, você já vai saber o que vai estar na próxima página. Por isso que tem que ter essa repetição. Então, o vídeo e o áudio são essas duas outras formas de você assimilar esse conteúdo. E por fim, pessoal, já falei para vocês, não adianta você ler, não adianta você ouvir, não adianta você estudar se você não colocar em prática o seu estudo através dos exercícios, no famoso campo de guerra. Né? É através dos exercícios que você vai primeiro verificar se você está aprendendo o conteúdo e também você vai exercitar o fazer exercícios, o fazer as provas. É só exercitando. Como é aquela velha história, treine até se tornar. Os exercícios, ele vai trabalhar a visão de você estar vendo aquele enunciado, você já vai assimilar aquela banca, como ele faz aquele tipo de pergunta e também a escrita. Seja porque você está fazendo a múltipla escolha ali, ou até melhor, muitas vezes você vai trabalhar a escrita, que é a sinestesia, numa prova, no estudo de caso, TRT, de repente vai ter ali estudo de caso, você vai escrever o conteúdo ali, prova da OAB, na segunda fase, você vai escrever o conteúdo, exercitando, treinando. Quando eu passei na segunda fase da OAB, eu diariamente, acho que eu fiz pelo menos umas 5 ou 6 provas escritas.
Cansei de fazer as peças processuais, inicial, contestação. Inicial eu tinha 5 ou 6 tipos diferentes. Então eu já sabia, não tinha para onde correr. O examinador do OAB não ia me pegar no contrapé. As contestações a mesma coisa, o que mais caía era inicial e contestação. Aí eu fazia recurso ordinário também, porque de vez em quando cai recurso, né? E uma outra coisa, eu só fazia tipo assim, vai que essa banca do OAB é doida e perguntar algo que não tem nada a ver. Então eu tava ali, não gastava muito tempo em certas peças processuais, mas o básico eu sabia. Eu fiz algumas peças para eu gravar ali na minha mente. Mas como é que é? Eu estava exercitando, escrevendo até a mão doer. Eu já não conseguia mais escrever. Repito, é o treine até se tornar. Os atletas jovens, eles se inspiram nos grandes vencedores. Eles se moldam muitas vezes naquelas pessoas, aquele que já alcançou o pódio. Então treine até se tornar. Esse é o objetivo. E você vai fazer isso através do VAS e conhecendo o VAS. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.